Rendição Absoluta, por Andrew Murray, capítulo 5. Impossível para o homem, possível para Deus. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Lucas capítulo 18, versículo 27. Cristo disse ao jovem rico: vende os teus bens, vem e segue-me. O jovem rico foi embora triste. Então, Cristo se voltou para os discípulos e disse: um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Lemos que os discípulos ficaram muito surpresos e responderam: sendo assim, quem pode ser salvo? E Cristo lhes deu essa bendita resposta: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O texto contém dois pensamentos. O primeiro, de que na religião e no tocante às questões referentes à salvação, é impossível o homem por si mesmo seguir a Cristo em uma vida santa. Então, em paralelo a isso, há o pensamento: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Os dois pensamentos marcam as duas grandes lições que o homem tem de aprender na vida religiosa. Geralmente, leva muito tempo para aprender a primeira lição. Na religião, o homem nada pode fazer, pois é impossível para ele realizar sua salvação. E frequentemente, um homem aprende isso, mas não aprende a segunda lição. O que é impossível para ele é possível para Deus. Bem-aventurado o homem que aprende as duas lições. O aprendizado delas delimita etapas na vida do cristão. O homem é incapaz. A primeira etapa é quando um homem está tentando fazer o seu melhor e falha. Quando um homem tenta fazer melhor e falha novamente. Quando um homem tenta muito mais e sempre falha. Contudo, é muito comum ele sequer aprender esta lição. Para o homem é impossível servir a Deus e a Cristo por seus próprios meios. Pedro passou 3 anos na escola de Cristo e nunca aprendeu que isso era impossível, até negar seu Senhor, sair e chorar amargamente. Então aprendeu. Apenas analise brevemente um homem que está aprendendo essa lição. No início, ele luta contra ela. Depois, submete-se a ela, mas com relutância e em desespero. Por fim, ele a aceita de bom grado e se alegra com ela. No início da vida cristã, o jovem convertido não tem concepção dessa verdade. Ele foi convertido, tem a alegria do Senhor em seu coração, começa a correr a carreira e a combater o combate. Ele tem certeza de que é capaz de vencer, porque é fervoroso e sincero, e Deus o ajudará. Contudo, de algum modo, ele logo falha onde não esperava, e o pecado leva a melhor sobre ele. Ele fica decepcionado, mas pensa: não foi suficientemente vigilante, minhas resoluções não foram suficientemente fortes. E ele faz um novo voto, novamente ora, e ainda assim falha. Diante disso, ele questiona a si mesmo: não sou um homem regenerado? Não tenho a vida de Deus dentro de mim? E então pensa: sim, e tenho Cristo para me ajudar. Eu consigo viver a vida santa. Mais tarde, porém, ele chega a outro estado de consciência. Ele começa a ver tal vida como impossível, mas não aceita esse pensamento. Multidões de cristãos chegaram a este ponto. Não consigo. Então, pensam que Deus nunca esperou que eles fizessem o que são incapazes de fazer. Se você lhes disser que Deus espera por isso, soará como um mistério para eles. Muitíssimos cristãos estão vivendo de forma vergonhosa uma vida de fracasso e pecado, em vez de descanso e vitória, simplesmente porque começaram a pensar: não consigo, é impossível. Contudo, não entendem isso totalmente, e assim, sob o sentimento de serem incapazes,
cedem ao desespero. Eles darão o melhor de si, mas jamais esperam ir muito longe. Porém, Deus conduz seus filhos a uma terceira etapa, quando um homem passa a entender que isso é impossível em sua plena verdade e ao mesmo tempo diz: preciso fazê-lo e o farei. Sei que é impossível para o homem, contudo, preciso fazê-lo. E então é que a vontade renovada começa a exercer todo o poder e em intenso anseio e oração ele começa a clamar a Deus: Senhor, qual é o significado disso? Como posso ser liberto do poder do pecado? Esse é o estado do homem regenerado no capítulo 7 da Carta aos Romanos. Ali você encontrará o cristão tentando ao máximo viver de forma santa. A lei de Deus lhe foi revelada como alcançando o mais profundo dos desejos do coração, e o homem pode ousar dizer: eu me deleito na lei de Deus, segundo o homem interior. Desejar o que é bom está sempre presente em mim. Eu me deleito na lei de Deus, segundo o homem interior. Desejar o que é bom está presente em mim. Meu coração ama a lei do Senhor e minha vontade escolheu essa lei. Pode um homem assim falhar, com seu coração cheio de deleite na lei de Deus e com vontade determinada a fazer o que é certo? Sim, isso é o que Romanos 7 nos ensina. É necessário algo mais. Não apenas necessito deleitar-me na lei de Deus, segundo o homem interior, e desejar o que Deus deseja, mas necessito também que a onipotência divina a efetue em mim. É isso que o apóstolo Paulo ensina em Filipenses 2. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Perceba o contraste. Em Romanos 7, o homem regenerado diz: o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Mas, em Filipenses 2, vemos um homem conduzido mais longe, um homem que entende que, quando Deus age na vontade renovada, ele concede poder para realizar o que essa vontade deseja. Recebamos isso como a primeira grande lição na vida espiritual. Para mim é impossível, meu Deus. Que haja um fim para a carne e todos os seus poderes, um fim para o eu, e que a minha glória seja ser incapaz. Louvado seja Deus pelo ensino divino que nos torna incapazes. Quando você pensou em rendição absoluta a Deus, não foi levado ao fim de seu eu e a sentir que poderia ver como realmente poderia viver como um homem totalmente rendido a Deus a todo momento do dia, à mesa, em casa, no trabalho, em meio a provações e tentações? Oro para que você aprenda a lição agora. Se você sentiu ser incapaz de fazê-lo, estará no caminho certo ao permitir-se ser guiado. Aceite esta posição e sustente-a diante de Deus. O desejo e deleite de meu coração a Deus é a rendição absoluta, mas não consigo realizá-la. Para mim, é impossível viver essa vida. Está além da minha capacidade. Prostre-se e aprenda que, quando você for totalmente incapaz, Deus virá agir em você, não apenas para o querer, mas também para o realizar. Deus é capaz. Agora vem a segunda lição. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Há pouco eu disse que muitos aprenderam a lição daquilo que é impossível para os homens. Então, eles desistem em vulnerável desespero e têm uma vida cristã miserável, sem alegria, força ou vitória. E por quê? Porque não se humilham para aprender a lição seguinte: para Deus, tudo é possível. A sua vida religiosa deve ser, diariamente, uma prova de que Deus realiza coisas impossíveis e deve ser também uma série de impossibilidades tornadas possíveis e reais pelo onipotente poder de Deus. É disso que o cristão precisa,
Ele tem o Deus Todo-Poderoso a quem adora e precisa aprender a compreender que não necessita de uma porção do poder de Deus e sim, com reverência, seja dito, de toda a sua onipotência para mantê-lo em retidão e viver como cristão. Todo o cristianismo é obra da onipotência de Deus. Veja o nascimento de Cristo Jesus. Esse foi um milagre do poder divino, havendo sido dito a Maria: para Deus não haverá impossíveis. Foi a onipotência de Deus. Veja a ressurreição de Cristo. Nós somos ensinados que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, segundo a grandiosidade de seu magnânimo poder. Toda árvore precisa crescer sobre a raiz da qual brota. Um carvalho de 300 anos cresce o tempo todo na única raiz da qual se originou. O cristianismo teve seu início na onipotência de Deus, e em cada alma ele deve ter sua continuidade nessa onipotência. Todas as possibilidades da vida cristã elevada têm sua origem em uma nova apreensão do poder de Cristo para realizar toda a vontade de Deus em nós. Agora, quero convocar você a adorar o Deus Todo-Poderoso. Você aprendeu a fazer isso? Aprendeu a lidar tão intimamente com Ele a ponto de saber que a onipotência está operando em você? Na aparência exterior, frequentemente há poucos indícios dela. O apóstolo Paulo disse: "E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês." A minha pregação consistiu em demonstração do Espírito e de poder. Pelo lado humano havia fraqueza, pelo lado divino havia onipotência divina. E isso é válido para toda a vida piedosa. Se apenas aprendêssemos melhor essa lição e nos rendêssemos sincera e totalmente a ela, aprenderíamos que bem-aventurança há em permanecer a toda hora e todo momento com o Deus Todo-Poderoso. Você já estudou na Bíblia o atributo da onipotência de Deus? Você sabe que foi a onipotência de Deus que criou o mundo, o homem e que separou a luz das trevas. Porém, estudou a onipotência de Deus nas obras de redenção? Veja Abraão. Ao chamá-lo para ser o pai daquele povo do qual Cristo viria a nascer, Deus lhe disse: "Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito." E Deus ensinou Abraão a confiar nele como o onipotente, quer tenha sido pela sua saída para a terra que ele não conhecia, ou a sua fé como um peregrino em meio aos milhares de cananeus. E a fé que Abraão tinha disse: "Esta é a minha terra." Quer tenha sido pela sua fé, contra toda a esperança, em esperar 25 anos por um filho na velhice, ou por confiar que Isaque ressuscitaria dentre os mortos no Monte Moriá, depois que ele o sacrificasse. Em suma, Abraão creu em Deus. Ele era forte na fé, dando glória a Deus, porque considerava que aquele que havia prometido era capaz de cumprir. A causa da fraqueza de sua vida cristã é você desejar resolver uma parte das coisas e deixar Deus ajudá-lo. Não pode ser assim. Você precisa ficar totalmente desamparado e permitir Deus agir, e Ele agirá gloriosamente. É disso que necessitamos se realmente devemos ser obreiros de Deus. Eu poderia examinar as Escrituras e provar a você como Moisés, ao conduzir Israel para fora do Egito, como Josué, quando os levou à terra de Canaã, como todos os servos de Deus encontrados no Antigo Testamento contavam com a sua onipotência para realizar o impossível. E esse Deus vive hoje e é o Deus de todos os seus filhos. Contudo, alguns de nós estão querendo que Ele nos ajude um pouco enquanto nos esforçamos ao máximo, em vez de compreender o que Ele deseja e admitir: "Eu nada posso fazer, tudo precisa ser feito por Deus."
e Ele o fará. Você já declarou: na adoração, na obra, na santificação, na obediência a Deus, nada posso fazer por mim mesmo. E, portanto, meu lugar é adorar ao Deus onipotente e crer que Ele agirá em mim em todos os momentos? Oh, que Deus nos ensine isso! Oh, que Ele, por sua graça, lhe revele que Deus você tem e a que Deus você confiou a si mesmo. O Deus onipotente, desejando com toda a sua onipotência colocar-se à disposição de todos os seus filhos. Não devemos nós aprender a lição do Senhor Jesus e dizer: Amém. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus? Lembre-se do que dissemos acerca de Pedro, sua autoconfiança, determinação e obstinação, e de como ele negou o seu Senhor. Você reconhece. A vida para o ego, a vida da carne governa em mim. Mas agora, você crê que há libertação disso? Você crê que o Deus Todo-Poderoso é capaz de revelar Cristo em seu coração, de modo a permitir que o Espírito Santo habite em você, para que a vida para o ego não tenha poder ou domínio sobre você? Você juntou as duas coisas e, com lágrimas de penitência e com profunda humilhação e fraqueza, clamou: Ó Deus, é impossível para mim. O homem é incapaz de fazer isso. Mas, glórias ao teu nome, é possível para o Senhor? Você reivindicou a libertação? Faça isso agora. Coloque-se novamente em rendição absoluta nas mãos do Deus de infinito amor. Tão infinito quanto seu amor é o seu poder para efetuá-lo. Porém, chegamos novamente à questão da rendição absoluta e sentimos que essa é a carência da Igreja de Cristo e o motivo de o Espírito Santo não poder nos encher e de não podermos viver como pessoas totalmente separadas para o Espírito Santo. É por isso que a carne e a vida para o ego não conseguem ser vencidas. Jamais entendemos o que é ser totalmente rendido a Deus, como Jesus foi. Sei que muitas pessoas dizem, sincera e honestamente: Amém, eu aceito a mensagem da rendição absoluta a Deus. E ainda pensam: será que algum dia terei isso? Posso contar com Deus para fazer de mim uma pessoa de quem se dirá, no céu, na terra e no inferno: ele vive em rendição absoluta a Deus? Irmão, irmã, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Creia que, quando Deus assumir o comando de sua vida em Cristo, é possível que ele o transforme em uma pessoa de rendição absoluta. E Deus é capaz de sustentar isso. Ele é capaz de permitir que você se levante da cama todas as manhãs da semana com aquele pensamento bendito, direta ou indiretamente: estou sob o comando de Deus. O meu Deus está resolvendo a minha vida para mim. Alguns estão cansados de pensar em santificação. Você ora, deseja-a e clama por ela, e ainda assim ela parece tão distante. Você tem muita consciência de quão distantes a santidade e a humildade de Jesus estão. Amado amigo, a única doutrina de santificação que é bíblica, verdadeira e eficaz é: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Deus pode santificar os homens e, por meio de seu poder absoluto e santificador, mantê-los em todos os momentos. Oh, que possamos chegar um passo mais perto do nosso Deus agora. Oh, que a luz de Deus possa brilhar e nós possamos conhecer melhor o nosso Deus. Eu poderia continuar falando sobre a vida de Cristo em nós, viver como Cristo, tê-lo como nosso Salvador, que nos livra do pecado, e como nossa vida e força. O Deus do céu é quem pode revelar isso em você. O que diz a oração do apóstolo Paulo em Efésios 3:16?
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. Certamente, deve ser algo muito maravilhoso se for segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Você não vê que se trata do Deus onipotente por sua própria onipotência no coração de seus filhos cristãos, para que Cristo possa se tornar o Salvador que habita em nós? Você tentava entender e tomar posse, e tentava crer, e não acontecia. Isso ocorreu porque você não tinha chegado ao ponto de crer que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Assim, creio que a palavra falada acerca do amor pode ter levado muitos a ver que nós precisamos ter um influxo de amor de uma maneira totalmente nova. Para poder transbordar o dia todo, nosso coração precisa ser enchido com vida vinda do alto, da fonte do amor eterno. Então, será tão natural amarmos o nosso próximo quanto é natural o cordeiro ser manso e o lobo ser cruel. Até eu ser conduzido ao estado que, quanto mais um homem me odiar e falar mal de mim, quanto mais desagradável e antipático um homem for, eu o amarei ainda mais. Até eu ser levado a um estado em que, quanto mais houver obstáculos, ódio e ingratidão, mais o poder do amor triunfará em mim. Até eu ser convencido a enxergar isso, não direi: é impossível para os homens. Porém, se você foi conduzido a dizer: essa mensagem me falou de um amor totalmente além do meu poder, ele é absolutamente impossível, podemos ir a Deus e declarar: é possível para ti. Alguns estão clamando a Deus por um grande avivamento. Posso dizer que essa é a oração incessante do meu coração. Ah, se Deus avivasse o seu povo que crê! Não consigo pensar de imediato nos formalistas não convertidos da igreja, nos infiéis e céticos ou em todos os miseráveis e os que perecem ao meu redor. Primeiramente, meu coração ora: meu Deus, aviva a tua igreja e o teu povo. Não é à toa que existem milhares de corações ansiando por santidade e consagração. Isso é um precursor do poder de Deus. O Onipotente efetua o querer e depois o realizar. Esses anseios são um testemunho e uma prova de que Deus efetuou o querer. Ó, creiamos por fé que o Deus Onipotente agirá para realizar, no meio de seu povo, mais do que possamos pedir. Paulo declarou: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, a ele seja a glória. Que o nosso coração diga isso. Glória a Deus, o Onipotente, que pode fazer mais do que ousamos pedir ou pensar. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Em toda a sua volta há um mundo de pecado e tristeza, e o diabo está nele. Porém, lembre-se, Cristo está no trono, Cristo é mais forte, Cristo venceu e Cristo vencerá. Apenas espere em Deus. Meu texto nos abate, os impossíveis dos homens. Mas, em última análise, nos eleva ao máximo. São possíveis para Deus. Una-se a Deus, adore-o e confie nele como onipotente, não só para a sua própria vida, mas para todas as pessoas que são incumbidas a você. Nunca ore sem adorar a sua onipotência. Diga-lhe: Deus poderoso, eu declaro a tua onipotência. A resposta à oração virá, e como Abraão, você se tornará forte na fé, dando glória a Deus, porque você considera que aquele que prometeu é capaz de cumprir.